A obra de Black Clover desde sempre tem brincado com o tempo, seja através das atitudes involuntárias do Asta com a anti-magia, seja sobre o despertar da Sylphie junto do Yuno, ou até mesmo pelo próprio controle do Lucius e do Julius através da magia do tempo de Astaroth. O controle sobre o tempo é um marco na história. Mas como a trama dos três personagens estão intrincadas ao ponto deles serem os fragmentos do tempo durante toda a história. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, faz tempinho que a gente não traz um vídeo de Black Clover aqui no canal. Então vamos comentar sobre o controle sobre o tempo de Lucius, Asta e Yuno. O que o tempo tem de tão importante para esses personagens, na qual a gente vai visualizar os seus desenvolvimentos ainda maiores. E se vocês estão curiosos sobre o que vamos abordar, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. É de suma importância você reagir, seja ali com o botão de like, se inscrevendo, compartilhando esse vídeo para entregar os nossos conteúdos ainda mais. Além de que, esse mês nós temos 2 capítulos de Black Clover, o capítulo 370 e o... Na verdade é o 370? Acho que é o 370 e o 371 vai sair este mês. Então, fique atento, se inscreva, porque quando tiver os capítulos disponíveis, a gente vai estar lançando os vídeos também. E é claro, você vai fazer aquela comprinha na Amazon, compre através dos nossos links para continuar nos ajudando e fortalecendo o Geek Brasil cada vez mais. Durante todo o mangá de Black Clover, o tempo ele é manipulado várias vezes. Nós podemos visualizar vários contextos acontecendo isso na história do nosso menino Asta e a forma como isso foi sendo abordado durante a história para trazer ainda mais conexões. Faz muito tempo que a gente trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas existem várias referências em Black Clover sobre a conexão do tempo com Asta, Lucius e Yuno. A gente já fez vários paralelos, desde coisas que são muito ali, com pistas bem ocultadas, até mesmo situações que são descaradas na nossa frente, como uma referência completa sobre uma possível ou sobre uma conexão com o tempo de uma forma proposital ou não, sobre uma pista, sobre uma magia, sobre uma ideia ou uma atitude. E eu separei dentre todas essas coisas que ficam bem claras para nós sobre essas conexões com o tempo, 4 exemplos para a gente falar e discutir na ideia dessas manifestações e manipulações ou até mesmo controle sobre essa dimensão chamada tempo. A primeira e uma das que eu mais gosto é o Asta derrotando o Grice e o horário do relógio do Julius derrotando a magia do Patre serem exatamente a mesma hora. O confronto, se eu não estou enganado, do Grice contra o Asta começa ali mais ou menos entre 3 horas da tarde, 4 horas, acredito que seja 4 horas da tarde que o confronto deles vai começar. E nós podemos observar uma grande passagem de tempo de uma forma completamente desproporcional daquilo que rolou na batalha entre Asta, Magna e Noelle contra o Grice. Quase 2 horas de batalha havia se passado, sendo que o Asta e o Magna e a Noelle não lutaram tudo isso de tempo contra o personagem. E como podemos ver, no final da batalha, o relógio marcava 5 para 6. Só que quando Julius ativa a sua magia para rebobinar o tempo, para desativar a magia do Patre, para salvar todos no reino de Clover, nós podemos ver no céu o mesmo horário, 5 para 6. Isso é uma coisa realmente que me chama a atenção, é um dos detalhes mais incríveis que se tem em Black Clover e que por muito tempo passou desapercebido por mim. Mas isso agora chama a minha atenção pra caramba. Outro ponto interessante é o Yuno parando o tempo com o despertar da Sylphie na caverna da Dungeon. Por muito tempo ficou se questionando sobre o que era isso, se era
o próprio poder do tempo do Julius se manifestando ali, se era o Lucius por detrás do Julius manifestando o seu tempo e controlando essa ideia. Só que depois da Sylphie criar a Terra do Nunca, uma magia capaz, né, a Sylphie junto com o Yuno criarem uma magia capaz de impedir com que as pessoas envelheçam, ou na verdade que o Lucius roube o tempo dos personagens, nós podemos observar também que a Sylphie provavelmente seja aquela que conseguiu parar o tempo dentro da dungeon, evitando que o Asta fosse morto pelo Mars. E a Sylphie então acaba derrotando o poder do Mars através de um pequeno sopro. Essa é uma grande habilidade da personagem que faz toda uma diferença no confronto contra o reino de Diamond. E isso mostra uma certa afinidade com o tempo também. Não só o Asta tendo afinidade com o tempo, não só o Julius e o Lucius tendo afinidade com o tempo, mas também a Sylphie e o Yuno tendo essas conexões com o tempo de uma forma muito clara. Outro ponto que a gente não pode deixar de falar aqui, que seria o terceiro nosso, é o tempo voltando na saga de Spade durante o arco inteiro. Durante toda a batalha ali contra os demônios, contra a Tríade Negra, nós temos um grande relógio na cidade. E em vários marcos nós podemos observar o relógio retornando, voltando no tempo. Uma hora é 15 para 7, outra hora é 6h35, outra hora é 6h30, outra hora é 5 para 7, depois o relógio volta para 6h40. É uma loucura o que o tempo faz nessa saga em Spade. Isso é algo que marcou e que provavelmente vai ter uma resposta em breve no mangá. Uma forma até mesmo como o próprio Lucius ou o Astaroth pode ter ajudado os magos nos bastidores, no backstore, para derrotar o Lucifero, para mostrar realmente, fazendo com que o Lucifero fosse derrotado sem que nenhum mago fosse morto no confronto. E eu acho que o ponto 3 pode estar conectado ao ponto 4, na qual o Lucius fala que o Asta influenciou a timeline completa. O Lucius explica que o Yuno não era para ter ficado tão forte dessa forma apenas quando se tornasse adulto, mas o Asta acabou incentivando o Yuno a ficar cada vez mais forte por causa da sua rivalidade. O Asta também influenciou a Noelle para se tornar uma maga cada vez mais forte, tão forte ao ponto de despertar o Leviatã. Um mago que poderia ser tão forte com o poder, com a magia da água, que chamaria a atenção do Leviatã no momento certo e na hora certa, para que ele pudesse fazer um trato com este mago. E o Asta incentivou a Noelle a melhorar cada vez mais com as suas habilidades. O Lucius também fala que o Fuegoleon já era para ter morrido, mas mesmo assim o Asta acabou influenciando toda a timeline para que o Fuegoleon não tivesse morrido no confronto contra o Patri e também nos demais confrontos na qual o personagem poderia estar em coma ainda. Mas todas as ações do Asta fez com que o Fuegoleon retornasse para o posto de capitão dos Cavaleiros Mágicos. Então temos Mereoleona sendo narrada de que também deveria ter sido morta nas mãos do Morris. E o Lucius vai lá e fala para nós que isso é algo muito maluco, de que nada disso deveria estar acontecendo, mas tudo era influenciado claramente pelo nosso baixinho, pelo nosso anão bombado que de alguma forma, de algum jeito estava mexendo com o tempo. Mas o que seria essas interferências no tempo? Como o Asta e o Yuno estão gerando essas interferências? Será que suas habilidades também estão conectadas com o tempo de alguma forma? Da mesma forma como o Lucius e o Julius conseguem criar ali algum aspecto com a magia do tempo que veio do Astaroth, de alguma forma, a saga da Dungeon pode ter respostas para explicar para nós toda essa relação. Porque a espada do Lich, a Shukuma no Tsurugi, estava naquele lugar. E até esse momento, nós não sabemos como a Shukuma foi parar dentro daquela dungeon. E ao mesmo tempo, o Espírito do Vento, o pergaminho da Sylphie, também estava naquele lugar.
lugar. E quando ela viu o Lich pela primeira vez, ela reconheceu a mana dele de alguma forma. Lá na Saga dos Elfos, quando ela vê o Lich juntamente com o Yuno, ela reconhece a mana de algum jeito. Mas ainda assim, parece que as respostas não são suficientes para tantos mistérios que a obra ainda guarda para nós. De uma forma de que essas respostas e até mesmo ali algumas outras perguntas para trazer novas respostas podem ser suficientes para fechar todo esse ciclo do tempo relacionado a Yuno, Asta e Lucius. E uma das coisas mais surpreendentes que rola no mangá de Black Clover é que o Lucius nos revela no capítulo 333 que havia subjugado o Astaroth. Eu acho muito interessante essas coincidências de Yuki Tabata de colocar logo a apresentação um pouco sobre o passado, o planejamento do Lucius no capítulo 333, logo que é a metade de 666, né? Pode ser coincidência, pode ser não uma coincidência, então ficamos nessa questão aí sobre o desenvolvimento do personagem nesse sentido. Mas o foco é que o Lucius havia subjugado o Astaroth. A gente tem toda uma construção acontecendo do Lucius conseguindo as habilidades, os poderes do tempo. Nós não sabemos como foi essa subjugação, se foi através da derrota, se foi um pacto de amizade, se foi alguma coisa situada nesse sentido. Mas o que tomamos de conhecimento é que o Lucius recebe a magia do tempo e consegue ver as linhas alternativas do tempo. E ele começa a perceber que até mesmo seu irmão Julius iria contra ele. Mas se ele estava visualizando na linha do tempo, a gente começa a questionar algumas coisas que rolaram no mangá de Black Clover. Por exemplo, ele movimentou toda a linha do tempo para enfrentar o Yuno em sua versão mais fraca, prevendo um combate contra o futuro rei de Spade. Dessa forma, se ele movimentou toda essa linha do tempo, por que o Astaroth não iria fazer a mesma coisa? Por que aquele que pertence à magia do tempo não iria intervir nas relações do tempo para poder fazer alguma coisa? Se o Lucius previu que o Yuno surgiria para lhe derrotar, por que o Astaroth não fez a mesma coisa prevendo que o Lucius chegaria para lhe derrotar? Ou para fazer uma parceria, ou para fazer qualquer tipo de coisa para subjugar as suas habilidades? Ou será que o Astaroth fez alguma coisa e nós não sabemos ainda? O que será que o Astaroth fez para conseguir sair deste contexto na qual o Lucius preparou todo um caminho para lhe derrotar? Será que temos a ligação muito forte entre Asta, Yuno, Sylph e Lieb para explicar um pouco mais sobre esse planejamento do Astaroth para conseguir driblar as habilidades do Lucius? E é por isso que eu fico com o pé atrás na ideia de que o Astaroth fique em silêncio, sem fazer nada, sem tomar nenhuma atitude, vendo que no futuro o Lucius chegaria para lhe matar. É bem viável pensar que o Astaroth não faria nada para tentar parar o Lucius, que estava vindo para lhe subjugar. Então eu me pergunto o que o Astaroth fez para conseguir sair dessa. E a resposta, com toda certeza, está entre Asta, Yuno, Lieb e Sylph. Eu não acredito que a forma como Yuno manipula o tempo e a forma também como o Asta parece rebobinar o tempo junto com a anti-magia seja algo à toa. A forma como os 4 personagens estão conectados com o Astaroth pode ser uma resposta completa de como Asta e Yuno chegaram exatamente no mesmo ponto relacionado à Igreja de Heishi. É claro que o Asta e o Lieb estão muito mais conectados ao Astaroth do que Yuno e a Sylph, mas eu acredito que ainda tem alguns resquícios que possam mostrar para nós sobre os posicionamentos dos personagens. Depois eu vou fazer um vídeo relacionado a Astaroth e Yuno e como as suas posições nas árvores são tremendamente importantes para a gente ver as suas conexões.
A questão agora é entender o que isso vai proporcionar para a história e como teremos esse viés do mangá ainda mais arrebatador para explicar toda essa conexão de Astaroth com os personagens e também nesse confronto final entre Lucius versus Asta e Yuno.